convido os irmãos a abrirem em Daniel, no capítulo 1. Como eu já tive a oportunidade de partilhar, estou a estudar o livro de Daniel com alguns irmãos do Brasil, através do Zoom, e também o livro de Atos. E como me tem feito tão bem para ler e meditar no livro de Daniel, eu quero partilhar algumas das coisas que tenho recebido do Senhor, da palavra do Senhor, ao ler o livro de Daniel. Vamos ler juntos o capítulo 1. Peço então que acompanhem a leitura de Daniel, capítulo 1. São 21 versículos, vamos lê-los todos. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano
do rei Ciro. Vamos orar. Nosso Pai, damos-te graças, Senhor, por termos a Tua palavra aqui diante de nós, por podermos ler esta porção tão rica da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Daniel, por esta história. Obrigado, Senhor, pelas lições que temos encontrado neste livro, pela inspiração de fidelidade, pelo exemplo de devoção, de dedicação, de piedade que encontramos em Daniel e nestes 3 amigos. Senhor, nós pedimos que abençoes as nossas vidas, os nossos corações nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que fales com cada um de nós, que uses mais uma vez grandemente a Tua palavra como tens usado para nos abençoar. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Ao ler o livro de Daniel, fica evidente que o livro tem este nome, um nome que dá o título em todas as versões da Bíblia. É o personagem que se destaca neste livro, mas há um personagem ainda mais importante e que se destaca ainda mais do que Daniel, que é o próprio Deus, é o Senhor Deus. Então o livro de Daniel aponta para Deus, para um Deus que é soberano. É um livro que fala de reis, de tempos, de épocas e do plano de Deus. Num dos materiais no seminário que nos chegou às mãos, ao estudar o panorama do Antigo Testamento, alguém escreveu assim acerca do livro de Daniel. Daniel aponta ao Deus soberano com reis e tempos no seu plano. É um livro que fala, portanto, de povos, nações, de reis e reinados, e foi escrito com o propósito de estimular esperança na restauração futura de Israel, como nos diz o professor Carlos Osvaldo no seu livro Foco no Antigo Testamento. Essa restauração futura de Israel, demonstrando como o Senhor, como Yahweh, o Senhor Deus, está a concretizar os seus objetivos para a nação por meio de impérios humanos até que o reino dividido seja estabelecido. E já vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa divisão, do que estava a acontecer nesse tempo de cativeiro, o que estava a acontecer com Judá, que se havia dividido o reino de Israel, então o reino do norte, Israel, ficou com esse nome, o reino do sul, Judá. Mas a mensagem deste livro de Daniel é sobre a soberania de Deus, a soberania divina sobre a história, que garante a sobrevivência de Israel como nação durante o tempo em que, por meio das nações gentílicas, de povos que não conheciam o Senhor, que não conheciam a lei de Deus, o próprio Senhor, o próprio Deus, Ele purifica o seu povo e prepara Israel por meio dessas nações, usando essas nações, isto para a sua gloriosa redenção na vinda e no reinado do Filho do Homem, apontando então para o Messias, para o seu ungido, que neste livro tem esse título, Filho do Homem. O livro de Daniel mostra a exatidão da profecia na palavra de Deus. É impressionante como Daniel tem profecias específicas sobre nomes, sobre épocas, sobre datas. É por isso que alguns estudiosos, liberais, incrédulos, procuram datar o livro de Daniel com uma data mais recente do que efetivamente nós acreditamos que Daniel, na data em que ele foi escrito, o livro de Daniel. Por volta do ano 600, em que estas coisas aconteceram, e há quem tente colocar uma data do segundo século antes de Cristo. É um livro que conta a história do tempo dos gentios, o que aconteceu naquele intervalo entre Deus lidar com Israel, levá-lo para o cativeiro e depois aquele tempo de silêncio em que não havia profetas. Há informação em Daniel sobre essa época, sobre esse tempo. E é um livro essencial para interpretar o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Então, ler Daniel é muito importante, ler com atenção para entender as visões e as imagens dos discursos de Jesus e da revelação de Jesus,
e da revelação que deu a João, que é o último livro da Bíblia. Ler o Velho Testamento é importante. Nós temos aprendido isso ao ler Deuteronômio, temos enfatizado isso, a importância do Antigo Testamento para a Igreja. E em Lucas 24, quando Jesus estava a conversar com aqueles discípulos a caminho de Emaús, Lucas conta que, começando por Moisés, Jesus discorreu por todos os profetas, todos. E Daniel, embora alguns não considerem profeta, ele verdadeiramente foi um profeta e ele falou profecia da parte de Deus. E o que Jesus fez ao usar os profetas e ao usar Moisés é que ele expôs o que a seu próprio respeito, o que estava escrito acerca de Jesus, em todas as Escrituras, na Bíblia, nos livros proféticos, há informação. Em todos os profetas há informação sobre Jesus. Toda a Bíblia tem a ver com Jesus, o nosso Salvador. Nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. Então é importante ler o Velho Testamento com esta certeza de que Jesus está lá, Ele está lá pré-anunciado, Ele está lá prefigurado, está lá simbolizado, e o Senhor Jesus está no livro de Daniel também. Uma forma de resumir o livro todo de Daniel seria com estas palavras: o Deus soberano separa, prepara e usa pessoas para cumprir a sua perfeita vontade na história das nações em geral e de Israel em particular, apontando para a salvação final realizada pelo seu ungido. E é uma referência a Jesus. Esta expressão do ungido, Filho do Homem, no capítulo 7, é uma referência ao nosso Jesus, ao nosso Senhor. Então esta seria uma forma de olharmos para o livro como um todo, algumas palavras que podemos usar para resumir toda a obra. E uma proposta de estrutura para este livro, a forma como ele está organizado, no capítulo 1, a preparação de Daniel como servo de Deus. Nos capítulos de 2 a 7, a soberania de Deus demonstrada na história das nações, e é escrito numa outra língua. A maior parte desta porção é escrita em aramaico, enquanto que a língua dos judeus é o hebraico, e os outros capítulos estão escritos em hebraico originalmente. E a última parte, de 8 a 12, podemos resumir desta forma: a soberania de Deus demonstrada na história de Israel, especificamente tratando com Israel e com o povo judeu. Uma forma de trazer isto para nós e para os nossos dias, de aplicarmos às nossas vidas, ao lermos Daniel, seria perceber que há um propósito de Deus nos ensinar a reconhecer e louvar a grandeza de Deus, tal como os poderosos, os reis, as autoridades fizeram naquele tempo. Ao lermos Daniel, nós vemos que os homens mais poderosos daquele tempo louvavam, exaltavam Deus. Mesmo não conhecendo a lei de Deus, não conhecendo a história de Israel que Deus já tinha feito, mas diante de alguns sinais, de alguns milagres, de algumas evidências do poder de Deus, eles exaltavam Deus, eles louvavam o Senhor, o Deus soberano. Cantavam, ou como nós cantamos, eles usavam palavras para exaltar o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um com Ele e que é um com o Espírito, nosso Deus triuno. Foi exaltado por poderosos, e nós podemos aprender isso com o livro de Daniel, reconhecer e louvar a grandeza do nosso Deus soberano. Mas vamos olhar mais especificamente para o capítulo 1. E o capítulo 1 pode ser resumido também desta forma, usando algumas palavras que resumem todo o livro, mas podemos olhar para o capítulo 1 percebendo que Deus separou, preparou e usou Daniel. Então o mesmo Deus soberano, separa, prepara e usa Daniel para cumprir a sua perfeita vontade na história. Ele separou Daniel.
Essa imagem vemos nos primeiros versículos. Além de Daniel, outros jovens foram também separados por Deus, Ananias, Misael e Azarias. A segunda parte do capítulo, dos versículos 5 a 16, a forma como Deus preparou Daniel, como Ele o colocou no lugar certo e o capacitou para a função e o serviço que Deus queria que ele realizasse. E efetivamente Deus usa Daniel. A forma como Daniel fala, a posição que ele assume, aquilo que ele diz, e depois, como vemos no versículo 21, ele continuou, ele fez, ele foi usado por Deus. Um irmão com quem estamos a ler e estudar Daniel, que é professor do Ministério Prega a Palavra lá no Brasil, o irmão Tiago Silva, ele resumiu o capítulo 1 desta forma: o Senhor soberano entrega o seu povo à disciplina e sustenta o remanescente fiel com a sua graça soberana. Então, 2 vezes a palavra soberana, essa ideia da soberania. Este irmão colocou 2 vezes esta palavra, porque é uma palavra que se destaca ao lermos esta obra, este livro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Como a vemos nas Escrituras, como é que a Bíblia define essa ideia de soberania? O que é soberania? O dicionário de português define a palavra soberania como superioridade derivada de autoridade, domínio, poder, autoridade moral. É uma autoridade tida como suprema. Em 2 Crônicas, capítulo 13, na versão que nós usamos, a revista Almeida atualizada, nós lemos esta palavra surge no texto do Antigo Testamento, referindo-se a Davi e ao reinado de Davi. E é a ideia então de reinar soberanamente, era o principal, era a figura com mais autoridade, com mais poder no reinado. Em Judas 25 surge a mesma palavra, na versão que estamos a usar, mas referindo-se ao Senhor. E é uma palavra que, em grego, ela tem este sentido de poder escolher. O poder de decidir, de escolher, de selecionar. Liberdade de fazer como se quer. Fazer o que quer e o que se quer. É o poder da autoridade, da influência e do direito, do privilégio. É o poder de reger, de ser o regente, aquele que governa. E num dos dicionários lemos que é alguém cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Isso é ser soberano. A ideia da soberania, esta palavra grega que transmite essa ideia de poder e de autoridade, é aquela característica que alguém tem e que, uma vez tendo essa característica, as outras pessoas que ouvem a sua voz, ouvem o seu falar, submetem-se. Isso é ser soberano. Então, alguns versículos nas Escrituras que descrevem soberania. Em Jeremias 18, versículo 6, o Senhor, ao falar com o profeta, ao falar sobre o que ele estava a fazer com Israel, no caso de Judá, ele pergunta assim: dá a imagem do oleiro, manda-o ir à casa do oleiro, e diante daquela imagem do oleiro a trabalhar com o barro, ele pergunta assim ao profeta: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta ideia de fazer o que quer, isto é soberania. Tem uma massa moldável, tem ali o barro diante de si, o oleiro, e faz o que ele quer com aquela massa. Isso é ser soberano. Outra ideia que está no Novo Testamento, aquela história que Jesus conta em Mateus 20, sobre a contratação dos trabalhadores, uma história conhecida, e Deus usou parábolas para comunicar connosco, e nesta história, nesta parábola, o Senhor Jesus, falando sobre o pagamento aos trabalhadores, decidiu pagar o mesmo a todos os trabalhadores, embora eles tivessem trabalhado horas diferentes, um tempo diferente. Mas a certa altura na história surge esta pergunta: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É uma pergunta retórica, uma pergunta que já traz a resposta óbvia incluída. É óbvio que sim, se é teu, faz o que tu queres com o que é teu. E a soberania de Deus nós somos dele, o universo é dele, a história é dele, então ele faz o que quer
essa é a ideia de soberania. E esta frase resume ou descreve o que é ser soberano. Eu faço o que eu quero com o que é meu. E os principais capítulos que tratam de soberania no Novo Testamento são os capítulos de Romanos 9, 10 e 11. Várias referências a esta característica do Deus Criador, o Deus que é soberano. Então, algumas expressões nesses versículos. Ele tem misericórdia de quem quer, ele endurece a quem lhe apraz. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Então esta ideia de fazer o que quer, ele tem misericórdia de quem quer e ele também endurece quem quer, quem lhe apraz. Outra ideia no Novo Testamento, nas palavras de Jesus acerca da soberania de Deus, em Marcos 10, 27, nós lemos que para Deus tudo é possível. Um soberano é alguém que pode tudo. E Deus é soberano, por isso Ele pode tudo. Em Lucas 1,37, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. São palavras do anjo Gabriel dirigidas a Maria. Mas Jesus também diz, falando sobre salvação, quem pode ser salvo? Perguntaram-lhe os discípulos. E Jesus disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Isto é ser soberano. Isto é ter soberania. É fazer o que quer e não haver nenhum impossível. Para Ele tudo é possível. E só Deus Criador, o Deus da Bíblia, o Deus que nós estamos a conhecer, o Deus que é e que sempre foi e que sempre será, é o único realmente, verdadeiramente soberano. É o nosso Deus. E neste capítulo, então, nós vamos ver algumas expressões da soberania de Deus e que trazem implicações também para os nossos dias, aplicações, coisas que são difíceis de lidar, de entender às vezes, mas precisamos ser lembrados delas. Não são ideias novas, nós temos lido a Bíblia, nós temos lido o Deuteronômio, que tem estas ideias, e uma das ideias é, portanto, que Deus é soberano para disciplinar, para entregar. Nós lemos no versículo 2 que o Senhor lhe entregou, a Nabucodonosor entregou a Jeoaquim, que era rei de Judá. Também entregou alguns dos utensílios da casa do próprio Deus, da sua própria casa. O Senhor entregou. Então esta ideia de entregar é uma ideia de disciplina. Conhecendo o contexto e quando aconteceu, isto aconteceu, como já disse, por volta do ano 606, quando Nabucodonosor, houve 3 momentos, 3 deportações de povo de Israel, de Jerusalém, povo de Judá, que levou para a Babilônia. E foi nesta época então que surgiu uma explicação, e é Jeremias que explica, no capítulo 25, um capítulo muito importante para entender o contexto de Daniel, o que está a acontecer aqui em Daniel, mas também em Ezequiel e outros profetas que descrevem a história desta época, mas todo o capítulo 25 ele explica o que está a acontecer aqui. Mas vamos destacar alguns versículos. O versículo 4 explica porque que o povo estava em cativeiro. Porque o Senhor já tinha falado, e começando desde madrugada, desde cedo, o Senhor começou a falar com o povo, enviou servos, enviou profetas, mas o povo não ouviu. Não inclinou os ouvidos para ouvir. Os profetas diziam, convertei-vos, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Os profetas, os servos de Deus diziam, não andeis após outros deuses, para os servires e para os adorardes. Mas o povo não ouvia, como lemos também no versículo 7, não me destes ouvidos, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Prestem atenção agora à próxima expressão.
meu servo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei contra esta terra, ou seja, contra os moradores de Judá. Então estamos a falar dos servos de Deus, do povo de Deus, o povo de Judá, selecionado, escolhido, separado por Deus para Ele. Mas é este povo que está a ser disciplinado, está a ser corrigido, está a ser confrontado com o seu pecado. Isto já havia sido preparado, este momento. Deus conhece soberanamente e de uma forma omnisciente a história. E em Deuteronômio 28, através de Moisés, já havia um aviso, já havia uma confrontação acerca destes dias e desta época. Então, Deuteronômio 28, versículo 45, lemos que as maldições que estavam descritas nesse capítulo, elas virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. E o versículo 49 diz: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Já estava profetizado e cumpriu-se no tempo de Daniel, no tempo de Jeremias, no tempo de Ezequiel. Aconteceu aquilo que no tempo de Moisés já o Senhor havia predito. Capítulo 1 de Romanos, encontramos esta expressão: entregou o Senhor. Porquê que o Senhor entregou? Porquê que o Senhor disciplinou? E porquê que o Senhor entrega e disciplina? Diz o capítulo 1, versículo 21 de Romanos, que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O Senhor quer ser glorificado. Ele quer ser reconhecido como Deus. Ele quer que as pessoas, que o povo, que homens e mulheres lhe rendam graças, que lhe agradeçam o dom da vida, o dom da comida, a capacidade de ler e de entender. Deus quer que lhe rendam graças. E alguns homens não fizeram, e alguns homens não fazem, alguns povos não fazem. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Lemos no versículo 24. Deus a entregou. Versículo 26, os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O Senhor entregou, o Senhor disciplinou. O Senhor entregou a Nabucodonosor, Jeoaquim, o rei de Judá. E a pergunta incómoda é, mas Jeoaquim não era de Judá, não era do povo de Deus? Mas não é filho de Deus? Mas não deveria ser protegido e guardado por Deus? Não deveria ser amado e acarinhado por Deus? Como é que Deus permite uma coisa assim? Mas, como é que Deus faz uma coisa assim? É uma pergunta incômoda. As pessoas incomodam-se com essa. Porquê que Deus deixou morrer o meu pai, o meu filho, o meu marido, a minha esposa? Porquê que Deus permitiu que eu ficasse doente? Porquê que Deus permitiu? E mais, porquê que Deus fez com que eu ficasse doente? Porquê que Deus mandou essa doença? Porquê que Deus matou o meu filho ou o meu pai? Porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia diz. E é incômodo falar disto. Mas é isto que nós lemos na Bíblia. Este é o Deus da Bíblia. Ele é um Deus soberano. E Ele faz connosco e com os nossos filhos e com os nossos pais e com os nossos bens aquilo que Ele quer. Isto é ser soberano. E a soberania de Deus fica evidente neste livro, ao lermos este livro. E voltando a este texto, que é o próprio Senhor Jesus a dizer, Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele que é o verdadeiro soberano, na carta que Ele dirige a Laodiceia, Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Porque eu repreendo e disciplino.
Eu sou soberano para disciplinar, para corrigir. Então, os filhos de Deus foram e são disciplinados com dor, mas também com amor. Esta é uma das formas de Deus amar. É corrigir, é disciplinar. Deus fere, Deus envia a dor, mas o Senhor mostra o seu amor. Se somos filhos, se somos dele, nós somos amados, nós somos verdadeiramente acarinhados por Deus. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então essa é uma das expressões da soberania de Deus aqui. É a soberania para disciplinar, para entregar, para corrigir. Uma outra expressão da soberania de Deus neste texto é essa soberania para separar, eleger, escolher, para consagrar. A palavra consagrar é pôr de lado, é oferecer para o Senhor. Tirar do mundo, tirar do que é impuro, tirar do que é mau para Deus, para usar para Deus. Isso é a ideia de consagrar, de separar. E no versículo 6, lemos que entre eles, entre aqueles que eram da linhagem real, dos nobres, dos filhos de Israel, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E estamos a dar um destaque a Daniel. Este capítulo dá destaque a Daniel. Então nós concluímos que o Senhor separou Daniel. Ele escolheu Daniel. Ele elegeu Daniel. E Deus fez isto com Daniel, mas já tinha feito com outros homens. Vamos ver o exemplo de um homem que Deus separou, que Deus elegeu, escolheu. E lhe deu sonhos também. Lhe deu um sonho que lhe custou muito sofrimento, muita dor. Em Gênesis 37, lemos a história de José, e no versículo 5, lemos que ele teve um sonho e que o relatou aos seus irmãos. E por causa disso o odiaram ainda mais. E ele disse: eu peço-vos, rogo-vos que ouçam o meu sonho, o sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O que é certo é que ele realmente governou. O que é certo é que realmente ele dominou sobre eles, porque aquilo vinha do Senhor, era de Deus. Aquele homem foi escolhido, foi separado por Deus, soberanamente separado. Mas não foi fácil. O trajeto e a história deste homem. Houve muita dor, muito sofrimento. E no fim da história, no fim de Gênesis, Jacó morre, o pai de todos eles, desses irmãos, morre. Eles ficam com medo do que é que José poderia fazer agora. Em vingança, em justiça. Mas José fala com eles e acalma-os e diz-lhes: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus, que é soberano e é todo-poderoso, verdadeiramente soberano, Ele tornou esse mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus tinha um propósito com José, por isso o separou de uma forma muito dolorosa. Mas Deus escolheu, separou e levou para onde queria levá-lo. E assim houve salvação. E sabemos que José aponta para Jesus. É um tipo de Cristo no Velho Testamento. Tantos pormenores, tantas informações na história de José, que nós vemos realmente é fantástico o paralelo entre José e Jesus na história deste homem. Um outro homem que foi separado por Deus, Saulo de Tarso. Em Atos 9 lemos a sua história, a história da sua conversão e o que Deus disse a Ananias para falar com ele, para ir visitá-lo, ir ter com Saulo, porque a explicação que Deus dá a Ananias é esta: vai ter com ele, com Saulo de Tarso, porque este é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele é escolhido, ele é separado, mas é para sofrer. Ele é escolhido para me servir e nesse serviço ele vai sofrer. Assim como José sofreu, assim como Daniel sofreu, Ananias e Misael e Azarias sofreram. Porque Deus é soberano para separar quem Ele quer, escolher quem Ele quer e usar quem Ele quer da forma que Ele quer. Então é verdade que os servos de Deus são escolhidos para sofrer. E às vezes Deus pode nos escolher a nós também e far-nos a sofrer, porque somos dele, mas também para vencer. É isso que nós lemos nas palavras deste grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, em todas as coisas somos mais do que vencedores, versículo 37, por meio daquele que nos amou. Paulo diz, somos mais do que vencedores. É verdade, eu fui escolhido por Deus para ser um instrumento útil nas mãos dele, mas para sofrer muitas coisas por causa dele, mas eu sei que servindo o Senhor eu sou mais do que vencedor. E ele termina a sua vida, escreve a Timóteo e diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. E diz, agora eu aguardo a coroa da justiça que me está reservada, ela está guardada. Não apenas para mim, mas para todos também aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Ele sabia que havia uma recompensa. Uma recompensa que é um prêmio, como ele diz em Filipenses 3, versículo 14. Ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma recompensa, o prêmio recebe quem ganha, quem vence. Sofre para chegar lá, mas vence, mas ganha. E essa é a corrida do crente, essa é a carreira do crente. É uma carreira vitoriosa. Quem está em Cristo é vencedor, vai vencer. Pode sofrer como Jesus sofreu, não só pode, como vai sofrer, mas vai vencer. Então o Senhor é soberano para escolher, para eleger, para separar quem Ele quer. É como separou Daniel e como o usou. E vemos nesta história que o Senhor também é soberano para guardar, para proteger. Então, durante essas histórias de sofrimento e durante esta história de sofrimento de Daniel, nós vemos que há uma ação soberana de Deus no coração de pessoas que tinham autoridade sobre Daniel. O versículo 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele que era chefe, estava sobre Daniel, mas ele tinha também sobre ele um rei, de quem ele tinha medo. Nós lemos no versículo 10. Eu tenho medo do meu Senhor, o Rei, que determinou a vossa comida. Ele quer que vocês comam isso. Se eu não obedecer, a minha cabeça está em jogo, está em perigo. Ele pode me tirar a cabeça, ele pode me matar. Mas o Senhor mudou o coração daquele homem e ele atendeu ao pedido de Daniel. E guardou Daniel e protegeu Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram guardados pelo Deus soberano que muda corações de autoridades. Uma outra história que nós lemos no Velho Testamento, a história de Esther. Nós lemos que Esther, num relacionamento com poderosos e com reis, ela encontrou o favor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Capítulo 2 tem várias vezes a repetição dessa ideia do favor. A moça pareceu formosa e alcançou favor perante ele, aquele homem que estava a escolher a moça mais bonita. Mais à frente, versículo 15, lemos que Esther alcançou favor de todos quanto haviam. Versículo 17 diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar da anterior rainha, que era Vasti. E ela encontrou favor. Ela encontrou graça, misericórdia. Deus guardou-a, Deus protegeu-a.
Mais à frente, no capítulo 5, lemos que quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele e ele deixou que ela entrasse, porque quem se chegava ao rei para pedir alguma coisa sem ele chamar, poderia ser morto. E ela tinha medo de fazer isso, mas fez com ousadia, com coragem, fez com fé e achou favor, achou graça e entrou na presença do Rei, do Poderoso. Depois encontramos essa mesma ideia no capítulo 7, pedido que ela faz, e no capítulo 8 ela diz: se eu achei favor perante ti, se bem te parecer, ó Rei, então ela faz o pedido. 2 vezes isto acontece novamente nesta história. E ela foi guardada, foi protegida, e o povo de Deus foi guardado. Mas houve luta. E no capítulo 4 nós lemos acerca dessa luta. Ela tinha medo de morrer. Então é preciso que o seu primo a confronte. Alguém próximo da confiança dela. Mordecai, diz-lhe: se tu te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. E ela concluiu que, sim, era isso. Ela foi separada por um Deus soberano para estar naquele lugar, exatamente para um momento como esse, para uma conjuntura como essa, uma situação, uma circunstância como essa. Ela estava a ser usada por Deus para que houvesse socorro e livramento. Assim como houve para Daniel e para os seus amigos, socorro e livramento de transgredirem a lei do seu Deus. Se eles comessem aquelas coisas, eles estariam a transgredir a lei que Deus deu através de Moisés. E eles queriam ser fiéis a Deus. E Deus trouxe socorro e livramento, cuidando deles, mudando o coração de quem era autoridade sobre eles. Isto é muito prático para nós. Há pessoas que estão acima de nós, são autoridades, e que Deus realmente pode mudar esses corações. Nós devemos ler Daniel com essa expectativa, perspectiva de aprender a confiar como Deus confiou no Senhor, que muda corações, que dá graça, que dá misericórdia, que pode mudar o coração de governantes, de pessoas que são autoridade na nossa vida, para nos proteger, para nos livrar, para nos libertar, se Ele assim quiser. Nós lemos na história de Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo, e um missionário, um servo fiel a Deus, e que tinha sido separado por Deus para ser instrumento nas suas mãos, mas que iria sofrer muito, e muitos dos sofrimentos foram em mar alto, naufrágios. E em Atos 27 lemos sobre uma dessas ocasiões em que Paulo correu sério risco de morrer, ele e todos os passageiros daquele navio. E diz que a certa altura, ele que estava preso e a caminho de Roma, prisioneiro, o navio estava a despedaçar-se e os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Só que nós lemos que o centurião quis salvar Paulo. Nós vemos aqui Deus a usar uma autoridade para salvar o seu servo, para livrar e socorrer o seu servo. Tocou no coração dele. Então esse centurião ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, outros que se agarrassem aos destroços do navio, e Deus salvou o seu servo. Deus tinha planos ainda de usar Paulo, por isso o livrou, porque Ele tem poder para livrar, Ele tem poder para guardar. E guardou Daniel, guardou os seus amigos, e nenhum mal lhes aconteceu, porque eles creem e criam, e nós cremos e queremos continuar a crer num Deus soberano, um Deus que tem todo o poder, para quem não há impossíveis. Deus pode nos guardar, como guardou Daniel, como guardou Esther, como guardou Paulo. Deus pode nos guardar. Então, guardar para servir. Esses foram guardados para servir, mas também para sorrir. A ideia de sorrir, a ideia de ter, a ideia de que completou a carreira, que guardou a fé,
que venceu o combate. Combateu e venceu o combate. A ideia de sorrir é a recompensa, é o final, é a alegria. Como nós lemos em Hebreus 12, versículo 2, que o Senhor Jesus, Ele que é o autor e consumador da fé, Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele serviu, Ele sacrificou-se, porque Ele estava de olho na alegria, no fim do serviço. O que ia acontecer no fim do seu sacrifício? Alegria. E o sorriso transmite alegria. Então, muitas vezes, o serviço vem acompanhado de sofrimento, vem acompanhado de dor, vem acompanhado de sacrifícios, coisas desagradáveis. É desagradável trabalhar em algumas circunstâncias. Há trabalhos difíceis, há tarefas complicadas que causam dano até ao corpo, que são realmente difíceis de fazer. Causam dano à alma. A nossa alma fica angustiada diante de determinadas tarefas e trabalhos que precisamos fazer. O trabalho do marido, da esposa, o trabalho do pai, da mãe. Há trabalhos para os filhos fazerem que são difíceis, os estudantes. Mas quando há um sentido, há um propósito, há uma consciência de recompensa, isso faz-nos sorrir, mesmo diante da dor, mesmo diante do sacrifício. Então temos que fazer como Jesus, olhar para o final da história, olhar para o que vem a seguir. É isso que nos vai fazer aguentar firmemente e com alegria a jornada de trabalho e de serviço, que implica sacrifício. Soberania de Deus para preparar e capacitar. Além do Senhor ser soberano para poupar a vida, além do Senhor ser soberano para guardar, para entregar à disciplina, o Senhor neste capítulo também se mostra soberano, um Deus todo-poderoso para capacitar e preparar os seus servos. Nós lemos no versículo 17 que estes 4 jovens receberam do Senhor conhecimento e inteligência. Foi Deus que deu o conhecimento e a inteligência. Deus deu sabedoria. A Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos, nós lemos então neste versículo. Mais à frente, no versículo 19, diz que o rei, quando foi examinar os jovens, depois daquela prova, daquele teste que eles se impuseram, ou que colocaram a si próprios, diz que o rei, nas perguntas que lhe fez, em toda a matéria sobre as quais lhe fez perguntas, matéria de sabedoria e de inteligência, de conhecimento e de capacidade intelectual, diz que os achou 10 vezes mais, 10 vezes. É um absurdo. Mais capazes, mais doutos, mais conhecedores, mais inteligentes do que todos os outros magos e encantadores que havia no seu reino. Isto só é possível porque Deus agiu, porque Deus capacitou. Deus, Ele tem esse poder para dar palavras de poder, de intrepidez aos seus servos, mesmo que eles sejam incultos, mesmo que eles sejam iletrados, como eram Pedro e João. Nós lemos isso em Atos 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque estavam com o Senhor, eles foram capacitados, foram preparados pelo Senhor para mostrar um conhecimento, uma sabedoria, uma capacidade fora do comum, fora do normal. É extraordinária, sobrenatural. O mesmo aconteceu com Pedro e João e o mesmo pode acontecer com qualquer um de nós, se Deus nos quiser usar. Não serve a resposta, mas eu não estudei, eu não nasci numa família cristã, os meus pais não me levaram à igreja. Se nós acreditamos no Deus de Daniel, é o mesmo Deus
nós acreditamos que Ele é capaz, Ele é soberano para nos preparar, para nos capacitar para fazer o mesmo que Daniel fez, o mesmo que Pedro e João fizeram, Paulo, que decidiu nada saber da sua cultura, que decidiu não se vangloriar com o conhecimento que tinha de literatura ou de filosofia, mas apenas conhecer a cruz de Cristo e pregar a cruz de Jesus, o Evangelho. Sabedoria de Deus. Deus pode fazer isso conosco também. Deus é soberano para também nos preparar a nós para a missão que Ele nos tem entregado, fazer discípulos, de mostrar Jesus Cristo às pessoas. Então estes servos de Deus foram preparados para saber, mas também para fazer. Porque não basta saber. O que nós lemos no versículo 21 é que Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Ele continuou. Ele sabia, ele era capaz, então ele mostrou que era fazendo, interpretando sonhos, falando do seu conhecimento. Se ele era capaz, então ele fez. E é isso que nós esperamos ver aqui acontecer entre nós. Temos o poder de Deus, nós cremos em Deus, então se nós sabemos, então nós fazemos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. É praticando a palavra. Uma palavra interessante, uma expressão interessante, nós lemos em Romanos 2, os simples ouvidores da lei, os ouvidores, aqueles que são ouvintes apenas, esses não são justos diante de Deus. Não são os que apenas ouvem a instrução ou ouvem a lei. Romanos 2:13, lemos isso. Mas aqueles que praticam a lei, esses hão de ser justificados. São aqueles que continuam, como nós lemos no versículo 21 de Daniel. Daniel continuou, passou por Nabucodonosor, Belsazar, foi até ao tempo de outro rei, de outro povo. Ele continuou. Aquilo que Deus o capacitou para fazer, ele fez. Porque vinha de Deus e ele não apenas sabia, ele fazia. E é isso que nós precisamos também aprender com Daniel. Não apenas saber, mas também fazer. Então, resumindo estas lições sobre a soberania de Deus neste primeiro capítulo. Os servos de Deus, os filhos de Deus, o povo de Deus, eles foram preparados para saber, mas também para fazer. Foram disciplinados com dor, mas também com amor. Foram escolhidos para sofrer, mas também para vencer. Guardados para servir, mas também para sorrir. E por fim nós vimos preparados, mais uma vez, preparados para saber, mas também para fazer. O Deus soberano separa, prepara e usa pessoas para cumprir a sua perfeita vontade, para cumprir os seus propósitos na terra. Eu queria terminar com uma reflexão pastoral acerca dos momentos, dos dias que estamos a viver, esse cuidado que eu quero expressar por pessoas que eu sei que estão a sofrer. Eu sei que há famílias, há irmãos nossos a sofrer e eu sei que os irmãos aqui também têm sofrido. Nós lemos o primeiro capítulo e aprendemos acerca da soberania de Deus no primeiro capítulo de Daniel. Mas esta palavra pastoral está no último capítulo. Eu convido-vos a abrir então no capítulo 12, no versículo 2. Daniel 12, 2. Há muita gente a morrer, a lidar com a morte. Há irmãos em Cristo, pastores no Brasil. Estamos a receber notícias por causa deste contacto com o Prega a Palavra. Pastores a sofrer. Temos um pastor na Venezuela, conhecido, eu já falei com ele, uma pessoa muito agradável, um homem de Deus muito querido, fiel, e que está bastante doente, tem estado bastante doente lá na Venezuela. Ele é o coordenador do Prega a Palavra na Venezuela. E então há pessoas a sofrer, doentes. Mas o capítulo 12, nós vemos uma imagem descrita aqui por Daniel, é uma imagem que nos traz muita esperança.
que nos traz e deve trazer realmente muita alegria. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. É verdade que o texto diz uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isto foi o que Jesus ensinou, também de forma clara. O inferno, o lago de fogo, são lugares reais. Então não é essa ideia de aniquilação, a que todos vão ser salvos um dia. O universalismo e essa doutrina herege que está a ser propagada, inclusive entre igrejas batistas. Essa não é a doutrina bíblica, esse não é ensino bíblico. Mas vamos nos focar então nessa palavra de esperança e de alegria. É que aqueles que dormem no pó da terra, ou no fundo dos oceanos, ou aqueles que adormeceram num leito de um hospital recentemente, sem ar, ou com infecção grave generalizada, ressuscitarão para a vida eterna. Esta semana pude meditar em João capítulo 11 e numa aplicação que estava a usar pude montar esta imagem com este versículo, porque o capítulo 12 fala do trigo, do grão de trigo que cai na terra e diz que se não morrer fica sozinho, mas se morrer dá muito fruto. Mas esta ideia, este sol que brilha, esta imagem de esperança sobre a morte e sobre a vida, o que Jesus diz em João 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? O irmão e a irmã crê nisto? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. O irmão e a irmã crê nisto? Então, se crê, não tenha medo da Covid, não tenha medo do câncer, não tenha medo de morrer. Irmãos, não tenhamos medo da morte, nem do sofrimento. Nós somos chamados para sofrer também, somos separados para sofrer, mas para sorrir, para servir e lembrar de algo, que há uma recompensa que é descrita no último versículo de Daniel, versículo 13, Daniel 12, versículo 13. Esta palavra que o Senhor deixa com Daniel. Daniel, tu segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vejam que imagem linda, o final de Daniel. Daniel, tu, quanto a ti, segue o teu caminho, faz a tua parte, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tu também vais ressuscitar, Daniel. Essa herança é descrita em Efésios, capítulo 1, e em outras passagens, várias outras passagens no Novo Testamento. Versículo 12 refere-se a Cristo, o final do versículo 12, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mais à frente, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que ora pelos irmãos de Éfeso, pedindo que Deus conceda esse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, porque ele é soberano para preparar com sabedoria, com conhecimento, com revelação a cada um de nós. Paulo pediu que Deus desse aos irmãos de Éfeso. Esta é uma oração que podemos fazer por nós e pelos nossos irmãos, para conhecer plenamente Jesus Cristo, conhecer o seu caráter, que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração, da nossa fé, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, o que ele nos chamou para ser e viver, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Há uma herança que nos aguarda.
Nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, se este corpo ficar doente e morrer e acabar, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isto consola o nosso coração, isto anima-nos. E pode-nos um dia fazer dizer e cantar como Simeão cantou. Está em Lucas capítulo 2. Ele disse assim: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu já percebi quem é Jesus. Eu vi Jesus, eu segurei em Jesus. Agora podes despedir em paz o teu servo. Eu não tenho medo de morrer, diz Simeão. Esta confiança que deve estar em nós. Foi isto que Deus disse a Daniel. Daniel, segue o teu caminho. Continua. Não tenhas medo de continuar nesse caminho em direção à terra prometida. É por isso que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele fala daquele dia, o dia da passagem, e fala da vinda de Jesus. Referência então a esse momento da história que está em Apocalipse 14. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Felizes os que morrem. Morreu? Que bom. Que feliz morrer. Que coisa boa. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. É isso que Jesus está a dizer através de João. Apocalipse. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, o seu serviço, os seus sacrifícios, as suas dores, pois as suas obras os acompanham. Aquilo que fizeram, o Senhor diz: eu vi e eu recompenso. Felizes os que morrem. Ler isto anima-nos, a mim anima. Ler Daniel anima o meu coração, anima a minha alma. Corrige os meus medos e as minhas ansiedades, as minhas fraquezas, fortalece-me. É por isso que eu quero continuar a ler a Bíblia, eu quero continuar a ler Daniel. Eu partilhei esta imagem esta semana com aquela frase: és tu que escolhes o que ouves. Alguém partilhou comigo e eu partilhei no grupo do Telegram com os irmãos. És tu que escolhes o que ouves, lês ou vês. Há duas perspectivas. Eu já escolhi e tu. Crês nisto? Crês tu nisto que estamos a ler? Portanto, é hora de seguir o caminho até ao fim, lembrando que vamos descansar e vamos receber a herança. Temos um Deus soberano, capaz de nos preparar para o caminho até ao fim. Vamos cantar sobre isso.